everyone, you're back. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a teacher Fernanda e nós vamos estar juntos nessas próximas unidades. Vamos ver agora o que a gente vai aprender na aula de hoje? Vamos ler aqui juntos o nosso assunto da aula. Então, o nosso assunto é compreensão geral específica, leitura rápida, skimming e scanning, mas dessa vez nós vamos focar no scanning. Na aula passada vocês viram com a teacher Cláudia o skimming. E o nosso detalhamento são informações específicas no texto e também nominalizações, ok? Então, a gente vai começar aqui a nossa aula. Eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês, tá? Sobre 5 síndromes. A gente vai colocar aqui na cartela para a gente ler junto, né? A gente vai falar sobre... Vocês podem dar uma olhadinha aí no título, para vocês verem quais palavras vocês já conhecem, sobre o que fala esse pequeno texto aí. O título é Did You Know? Você sabia? Então, é uma curiosidade que nós estamos trazendo aqui. Então, 5 strange, rare and fascinating medical conditions. Aí, pelo texto, pelo título, nós temos algumas palavras conhecidas já. A gente já pode começar a exercitar as estratégias de leitura. Hoje na aula nós então vamos falar sobre 5 raras, curiosas e fascinantes condições médicas, né? E aqui o texto fala assim: There are medical conditions such as diabetes, hypertension or asthma that almost all of us will have heard of. Então existem condições médicas, o texto está falando, como diabetes, hipertensão e asma, que quase a maioria de nós ou já ouvimos falar ou conhecemos alguém que tenha, né? Hipertensão, asma, diabetes. But what about those that are so rare that very few of us will know about? Mas e sobre aquelas doenças que poucos de nós conhecemos, né? De tão raras que são. E aí, como é que a gente vai ter acesso a esse conhecimento? Então, nesse ponto, nós vamos olhar 5 of rarest and strangest medical conditions. A gente vai falar sobre das 5 mais raras e mais estranhas condições médicas, né, no mundo, né, que são recorde. Só uma curiosidade, nós vamos então seguir conhecendo essas 5 condições médicas raras aí que são incomuns e que poucas pessoas conhecem. Let's go! Então, aqui a gente trouxe, antes da gente entrar propriamente dito nas síndromes, né, nas curiosidades, eu trouxe aqui o conceito de scanning, que é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Consiste em uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas. Nós colocamos mais uma vez o conceito na próxima cartela que vai aparecer aí para vocês. Nós colocamos mais uma vez o conceito para que vocês possam ler melhor. Então, o scanning é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Consiste em uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas. Então, gente, enquanto no skimming eu tinha uma ideia geral do texto, agora no scanning é uma leitura onde eu quero extrair apenas informações específicas. O que são essas informações específicas? Quando você abre o dicionário para procurar o significado de uma palavra, você não está querendo saber a ideia de um texto, né? Formular uma frase muito grande. Você quer apenas uma informação daquela palavra. Então, o ato de procurar uma palavra no dicionário, você está usando também a estratégia de leitura scanning, que mais uma vez diferente do skimming, que foi o que a teacher Cláudia explicou muito bem, é quando eu leio o texto para trazer uma ideia geral. O scanning, eu quero apenas informação específica. Mais um exemplo. Daqui a pouco nós vamos mostrar alguns textos para vocês. Os textos de hoje são um pouco grandes e nas próximas aulas nós vamos trabalhar contos, receitas, mas hoje nós trouxemos esses textos maiores só para a gente ir treinando as estratégias. Se de repente eu coloco um texto para vocês e digo, gente, qual é o título do texto? Vocês vão olhar só aquela informação específica,
mais uma vez usando o scanning. Qual ano o autor que o texto está abordando faleceu? Vocês vão dar uma olhada rapidinho no texto e vão procurar só a data, só o ano. Isso também é o uso da estratégia scanning, beleza? Let's go! Então, nossa primeira curiosidade, a nossa first rare medical condition, a nossa primeira condição rara médica, nós vamos mostrar aqui agora uma imagem para vocês. Olha aqui o que está aparecendo. Scanning, mais uma vez o nome, né, da nossa estratégia. E a pergunta é, what is Otto-Brewer Syndrome? O que é essa síndrome? E aí você pode falar, professora, teacher, você não falou que é rara, que poucas pessoas conhecem, a gente não faz ideia do que seja, né? Então vamos dar uma olhadinha aí na imagem, na pista, né? Nós estamos vendo aí o intestino, a gente pode já deduzir que é algo sobre isso. Então esse texto a gente vai dar uma olhadinha nele primeiro. Eu quero que a gente encontre algumas palavras que podem nos ajudar a saber do que se trata essa síndrome, né? Então, primeira palavra que a gente já aprendeu com a Teacher Cláudia, que é um cognato, que é uma palavra que se assemelha, às vezes vai ser falso cognato e às vezes é um cognato mesmo. Nesse caso, é verdadeiramente um cognato, porque ela se escreve e se pronuncia de maneira muito semelhante à língua portuguesa. Então, essa palavra aqui significa síndrome mesmo, não é? Então, mais outra palavrinha aqui que é bastante conhecida. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mais outra palavra que eu sei que vocês conhecem, morning. Morning, que significa manhã. Se eu dissesse assim para vocês, procurem uma palavra aí nessa primeira parte do texto que vocês conhecem, e vocês olhassem e me dissessem essa palavrinha aqui, morning, vocês já estariam utilizando a regra, a estratégia de leitura scanning, né? Porque vocês estão procurando informações específicas. Outra palavra conhecida aqui, ó, drink. Drink, que também é um cognato, né? Ela parece o que? Ela dá a ideia de beber. Você fala drink water, drink soda, beber água, beber refrigerante. E aqui nós temos mais outra palavrinha aqui, ó, alcohol. O que será que significa álcool? É isso mesmo que vocês estão pensando. Álcool. Então, aqui nós temos três palavrinhas conhecidas, ó. Morning, drinks and alcohol. Ainda não vou ler todo o texto agora, porque a gente vai continuar procurando essas palavrinhas conhecidas aqui na próxima parte. Vamos lá. Tem aqui alguma palavra que vocês acham que vocês conheçam, que vocês já ouviram? Essa daqui, ó. People, é bastante conhecida, né? Pessoas, a Teacher Cláudia usa bastante quando vai cumprimentar a gente, quando vai cumprimentar vocês. Olha só, drinking, mais uma vez, né? Qual é? Tem mais palavras aí que são cognatos, que podem ajudar a gente a descobrir aqui a ideia do texto. For example, experience. Experience. O que é experience? É experiência mesmo, experimentar. Olha só, intoxication, intoxicação. Aí a gente já vai pegando essas palavras, olha, a imagem, a gente já sabe que é uma doença, a gente já sabe que é rara, já viu ali a imagem do intestino, aqui a gente já viu o que? Drink, tem alguma coisa relacionada aí com beber algo, né? Alcohol. E aqui a gente já viu intoxicação, então são várias pistas que vão nos ajudando a entender o conceito do texto, né? A ideia. Temos mais esse parágrafo aqui. Nós temos de novo as palavras síndrome, ela aparece mais alguma vez, mais uma vez álcool, produced, produzido, né? Foods, acredito que vocês conheçam essa palavra food, que significa comida, né? Então, nós vamos agora continuar aqui. Nós temos mais uma parte do texto aqui, in excess. Excess, o que é?
É isso mesmo, um excesso. Então, nós estamos vendo todas as palavras que a gente pode conhecer. Olha só, fermentation, produces ethanol, ok? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu várias palavrinhas que podem nos ajudar a descobrir o significado do texto. Além das palavras, nós temos as imagens também, né? Nós vimos drink, excess, olha, bebida, excesso, produzir, álcool. De manhã nós vimos tudo isso aqui, né? Então, essas palavras que nós achamos especificamente usando o scanning, já juntamente com a imagem, nos dão a ideia do sentido do texto, tá? Então, nós temos aqui um passo a passo agora sobre as estratégias, né? Sobre a estratégia de leitura do scanning. Vamos lá, então. Então, uma das nossas dicas é aqui, entender a pergunta antes de entender o texto, né? Eu vou entender a pergunta antes de entender o texto. Quando eu estou numa avaliação em larga escala, uma prova que existem muitas perguntas com textos grandes como esse, e eu olho e eu já fico assim, já dá um nervoso, calma, keep calm, don't worry, be happy, não se preocupe, seja feliz. Você precisa se concentrar primeiro em entender o que a pergunta quer, que às vezes a gente nem entendeu qual é o objetivo daquela questão. Então, se concentre, use as estratégias de leitura para entender direitinho, né, o que a pergunta quer que você faça, qual é a informação que a pergunta está exigindo de você. Vamos lá, number two. Number two, passe os olhos no texto rapidamente. Vocês viram que a gente não leu o texto todo, né? A gente deu uma passada nele, uma escaneada, como a gente fala em português, né? A gente inventou essa palavra aqui no Brasil para dizer que a gente passa o scanner, a gente faz um scanner no texto, olhar rapidamente, porque geralmente quando vocês chegarem à época de vestibular e outras avaliações, né, de larga escala, vocês vão ver que a gente não tem tanto tempo para responder cada texto. Então, você vai olhar como a gente fez aqui, rapidamente procurando informações específicas. Qual informação que a gente estava procurando agora? São palavras que a gente já conhecia, palavras cognatas, aquelas palavras que podiam ajudar a gente, tá bom? Então, olhe no texto rapidinho antes de se desesperar, dê uma olhada, uma leitura, veja que vocês já conhecem, tá bom? Vamos lá, number three. Menos leitura e mais pesquisa. Isso não é para todos os momentos, tá? É na hora da prova. Ou na hora de um texto, de uma atividade de interpretação de texto, procure mais sobre o assunto. Se é um assunto como esse, que geralmente as pessoas não conhecem, procure mais, né, sobre isso, para você responder as questões. Number four. Então, number four, let's go. A gente tem mais alguns passos aqui. Você vai entender a pergunta antes de entender o texto, passar os olhos no texto rapidamente e vai fazer menos essa leitura e mais pesquisa para entender. Então, agora a gente não tem mais passo, a gente tem a resposta, uma pergunta sobre o texto que a gente viu. Let's go! Aquele texto que analisou junto. O texto fala sobre uma doença rara, onde o portador da doença produz em excesso. Então, a resposta, gente, desse aqui eu vou dar a resposta para vocês, é a letter A. É uma levedura de cerveja. Vocês já imaginaram isso, gente? O que acontece com aquela doença rara que a gente viu? A gente vai voltar lá na primeira imagem, só para a gente ver a pergunta, e eu vou explicar rapidinho para vocês o que é essa síndrome. Essa síndrome, o próprio intestino da pessoa produz uma levedura de cerveja quando ela come carboidrato. A pessoa sai para comer pizza, come um pão e ela tem o mesmo efeito de como se ela tivesse ingerido álcool, bebida alcoólica. E é capaz de até no outro dia ela estar com aquela sensação, né? Rough morning, como diz aí o texto, uma manhã ruim, uma dor de cabeça. Vocês já imaginaram a pessoa que tem essa síndrome?
ela fica com sintomas de como ela tivesse ingerido muita bebida alcoólica, mas na verdade isso não aconteceu, é apenas o próprio intestino dela que produz essa levedura de cerveja, ok? Então essa foi a primeira síndrome, diferente, né, gente? Vocês sabiam que ela existia, essa síndrome? Então vamos lá continuar, vamos para as próximas. Essa síndrome rara, né, que eu aposto que vocês ainda não conheciam. Então, essa próxima aqui também é muito curiosa, Foreign Accent Syndrome. Já aconteceu, né, acontece de pessoas que viajam para outro lugar, para outro país ou para outra cidade, passa alguns dias lá, de repente está falando do mesmo jeito que as pessoas daquele lugar falam. Por exemplo, viaja para São Paulo, passa uns dias, volta falando com sotaque de São Paulo. Vai para o Rio, passa uns dias lá, volta falando com sotaque do Rio. Acontece isso com algumas pessoas, mas nessa síndrome aqui, a coisa que acontece é um pouquinho mais profunda. Então vamos ler aqui. Imagine this, a gente já sabe que é para imaginar. Vou ler o texto aqui com vocês e aí a gente vai comentando junto. You were born and grew up in New York. Olha só. Você nasceu e cresceu em Nova York. And you have stereotypically metropolitan American accent. Se você nasceu lá em Nova York, você vai ter um sotaque metropolitano, né? Americano. One day, olha só, um dia, however, um dia contudo, as you are engaged in one of your favorite sports, um dia você está lá, nasceu e cresceu em Nova York, mas um dia de repente você está lá jogando seu esporte preferido, you receive a heavy blow to the head, você recebe um golpe na cabeça, and you pass out, desmaiou. Então, when you wake up in the emergency, olha só aqui, emergência, a palavra conhecida. Quando você acorda no quarto de emergência, em call out to the nurse, chama a enfermeira, you realize. Essa daqui, ó, é um exemplo de falso cognato, que realize, quando a gente vê escrita, parece que é realizar. Mas esse realize aqui, ó, é entender. Quando você acorda no quarto de emergência, você chama a enfermeira e entende, percebe que alguma coisa shocking has happened to you, que uma coisa chocante aconteceu com você. O seu sotaque foi embora e foi substituído pelo que soa com sotaque britânico inglês. Então, nesse caso aqui, a pessoa não mudou de sotaque porque ela foi ali para a Inglaterra. Ela mudou de sotaque porque aconteceu um acidente e de repente ela acordou falando de um jeito que ela não falava antes. Nessa situação aqui, a pessoa é americana e começou a falar como inglês britânico e a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre a diferença desse inglês. Então, essa é a nossa segunda síndrome, a curiosidade, né? A síndrome do sotaque estrangeiro. E agora a gente vai ver um vídeo sobre ela. Let's go! A síndrome do sotaque estrangeiro é uma condição médica rara, na qual os pacientes desenvolvem uma fala similar a um sotaque estrangeiro. Geralmente, esta condição ocorre devido aos danos cerebrais. Porém, existem relatos de casos de pessoas que apresentavam a síndrome em decorrência de um problema de desenvolvimento e ligada a um severo quadro de enxaqueca. Acredita-se que neste distúrbio, a área cerebral afetada é a responsável pela linguagem, fazendo com que haja mudanças nos pontos de articulação. Quando crianças, aprendemos esses pontos, que são característicos da nossa língua materna. No momento em que esses pontos de produção de fonemas sofrem alterações, o indivíduo passa a falar com outra entonação. Os pacientes não adquirem uma nova língua, vocabulário, gramática, sintaxe, dentre outros fatores. Eles apenas apresentam uma fala em comum. Então, aí, como a gente viu, a síndrome do sotaque estrangeiro, quando a pessoa adquire, ela não aprende gramática, ela não fala, por exemplo, corretamente nos tempos verbais, no passado, no presente, e nem a sintaxe, que são os vocabulários, o sentido, né? Ela apenas muda o jeito dela de falar.
como na história que a gente viu, o rapaz americano, lá no meio do esporte, pegou uma bolada na cabeça, acordou na emergência falando o inglês britânico. E como eu disse, a gente vai ter uma aula só sobre essas diferenças do inglês americano e do britânico. Então essa é a nossa segunda síndrome, né, curiosa, que quase ninguém conhece, a síndrome do sotaque estrangeiro. E agora a gente vai mais uma que é muito diferente. Eu acho que vocês não conhecem. Se vocês conhecem, vamos falar mais sobre ela. A próxima síndrome, olha só, em português, eu vou aqui no quadro falar com vocês, Fish Odor Syndrome. Olha só, eu acho que aqui vocês já conseguem entender o que é. Que odor é realmente um cognato, é o que parece ser, é um odor. Então, essa síndrome é realmente isso que vocês estão pensando, uma síndrome do cheiro de peixe. Vocês já pensaram isso? Então, when a person has, essa palavra aqui bem difícil de falar, trimethylaminuria, quando ela tem essa síndrome, geralmente, né, ela emite unpleasant body odor. Ela emite um odor desagradável, né? Que lembra o cheiro de peixe. Através do suor, da respiração e da urina. Já pensou, gente? Fish Odor Syndrome. Tem alguma palavra que vocês conhecem aí? Então, bora lá. Urine, né? Fish. Professora, tem muita palavra difícil aí, como essa grande aqui, né? Do hormônio, coloque ali. Mas só pelo nome da síndrome vocês já podem saber do que se trata. E também pela imagem, ó. Tudo isso é usar as estratégias de leitura, tá? Pra gente entender do que se fala. Então, Fish Odor Syndrome, ok? Let's go. Então, isso ocorre quando o corpo é incapaz de quebrar, de expelir alguns compostos, né, desse hormônio, trimethylamine, ok? E aí, isso aí vai produzir um cheiro ruim, fish smell, ok? Pela figura, vou voltar aqui rapidinho, pelo título do texto, vocês dando uma olhadinha, né? Se eu perguntasse assim, onde está a palavra peixe no texto, vocês iam dar uma olhada rapidinho e iam dizer fish, teacher. Isso é scanning, porque vocês estão procurando uma informação específica. Se eu falasse até assim sobre o que é o texto e vocês pelo título e pela imagem, teacher, deve ser alguma coisa aí com cheiro de peixe, né? Vocês estariam usando as duas estratégias, porque essa é a ideia geral do texto, mas vocês também estariam usando o scanning, ok? Então, essa foi mais uma síndrome aí que a gente viu, a nossa terceira síndrome, né? So, let's go. A gente tem aqui mais algumas dicas, né, para vocês verem como que é para falar isso, mas primeiro a gente vai para um vídeo aqui, ok? Let's go. Então, aí a gente tem, olha só, o Solomon ele está lendo, né, is reading com a lupinha, e nós temos algumas dicas. O que a gente faz quando a gente está usando scanning? A primeira dica aí foi keywords. O que são keywords? Palavras-chave, igual aquelas que a gente viu, né? Fish, odor, morning. A gente também tem numbers, 20, 1998, 15%, 20%. O que a gente vai ver? Os números, as porcentagens, tudo isso dá uma ajuda. Tipos especiais de letras, negrito, as cores, reading, vocês podem ver aí cores de letra vermelha, preta, né? Tudo isso ajuda a gente na hora de interpretar o texto. E isso é o uso da estratégia scanning. Tá ok, gente? Então, fiquem atentos a essas regrinhas, tá? Nós vamos ver agora mais uma informação aí sobre esse processo de scanning, que é essa leitura muito rapidinha. E tá aí a nossa lupinha, ó, como se a gente estivesse escaneando.
processo de scanning é muito útil para encontrar informações específicas de um número de telefone numa lista. Vamos acompanhar informações específicas de um número de telefone numa lista, um nome, uma palavra no dicionário, uma data de nascimento ou de falecimento de uma biografia. Biografia é um gênero textual que a gente vai ver também nessas próximas unidades. Um endereço ou a fonte para a resposta de uma determinada pergunta. Então, todas essas informações que a gente viu aqui, telefone numa lista, o nome, um significado de uma palavra no dicionário, uma data. Todas as vezes que eu pego um texto e quero essas informações, uma informação específica e não a ideia central do texto, eu estou usando a técnica de leitura scanning. Ok, pessoal? Estão anotando aí, vendo a diferença entre o skimming. Então, nós vamos para dicas agora. Nós vamos dar mais dicas para leituras mais efetivas, né? Então, nós temos aqui, primeira dica, quebrar o hábito de ler palavra por palavra. Tanto no scanning como no skimming, a gente não faz a leitura de palavra por palavra, porque isso demora muito, requer muito tempo, e a gente geralmente não tem tempo de fazer isso numa prova, né, numa avaliação, ou para responder um exercício, né, como agora na DLI. Você não precisa saber o significado de todas as palavras para entender o contexto ou o que a pergunta quer de você, tá? Vamos lá para outra dica. Usar seu conhecimento prévio sobre o assunto. O que você já sabe sobre o assunto que o texto está abordando? O que você já ouviu falar? Juntando o seu conhecimento prévio com aquilo que está no texto, você vai ter uma visão melhor, um entendimento melhor. Let's go! Então, você precisa dominar as estratégias que fortalecerão esse processo. Essas estratégias que nós estamos passando hoje para vocês, por exemplo, dominá-las e fazer uso delas vai fortalecer esse processo, tá bom? Próxima dica, prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado. Onde está acontecendo o diálogo? De que se trata o texto? Em que país? Em qual tempo verbal? Está no presente, no passado? Isso aí também é uma boa dica aí para a gente entender o todo, né? Para entender a ideia e as informações específicas do texto. Então, mais uma dica, fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas. Ver se o texto é no presente, no passado, para você reforçar aí o seu entendimento. Nós vamos então para a nossa última aqui, síndrome, né? Antes da DLI, Feral Familial Insomnia. Então, pelo texto aqui, ó, pelo título, nós sabemos que é o quê? Fatal, né? Insônia, familial, é isso mesmo que vocês estão pensando. Olha só a foto aqui dela, olhando para o relógio, sem conseguir dormir. Então, tudo isso já ajuda a gente a entender o texto, né? Vou ler aqui rapidinho para vocês. We all know that insufficient or poor quality sleep can affect all aspects of a person's life and well-being. Todos sabemos que quantidade de sono insuficiente ou uma qualidade pobre de sono pode afetar todos os aspectos da vida de uma pessoa e o bem-estar. From their physical health to their mental health. Pode atrapalhar tanto a saúde física quanto a saúde mental. Enquanto muitos de nós podem fazer, né, podem se apropriar de um estilo de vida para melhorar o sono e evitar o impacto desse sono, algumas pessoas infelizmente têm que lidar com essa condição rara, conhecida como Feral Familial Insomnia. O que é ela então? Essa condição é genética, degenerativa, ela é causada por uma desordem no cérebro, onde a pessoa experimenta, olha aqui, experience de novo, increasingly severe, muitas formas severas de insônia, quando eventualmente isso conduz para uma deterioração física, né, e mental, né? Que perigo, né, gente? Essa é a nossa
próxima síndrome, né? Nossa última. Então, what is fetal familial insomnia? O que é essa síndrome? É justamente isso, pessoas que não conseguem dormir, mas não simplesmente por uma insônia comum. É uma desordem no cérebro que vai progredindo de forma severa até que a pessoa fique muito ruim, né? Então, quais os aspectos da vida são afetados pela doença fetal familial insomnia? Vamos aqui ver rapidinho. Então tá. Então, essa daí, os aspectos são físicos e mentais, ok? Que são atingidos. Então, nós ficamos por aqui, aprendemos mais sobre os Kenny, sobre essa estratégia de leitura. Nós nos vemos, então, na próxima aula. See you!